O irmão mais velho. Então Pedro, iletrado, fez isso. Davi contra Golias, o menor contra o maior. Você imagina? Olha o tamanho do cara. O menorzinho de todos. Ninguém botava fé no Davi. O Davi ele era tão desprezado que quando chegou Samuel para ungir o próximo rei de Israel, que era o Davi, para você ver, às vezes você é o próximo ungido, às vezes você é o próximo líder da sua casa, às vezes você é o cara que vai ser referência na sua família, às vezes você vai ser o destaque na empresa, às vezes você vai ser o próximo líder da sua comunidade, mas estava esquecido, irmão. O Davi, ele estava pastoreando ovelhas. O Samuel chegou lá, um homem importante, muito mais naquela época. Samuel chegou lá como profeta de Deus, todo mundo recebeu ele, só o Davi estava com a mão na massa. Peão, só o Davi estava no trabalho braçal, só o Davi estava com as roupas sujas. Garanto que Davi chegou suando, chegou cansado, chegou trabalhando. Por isso você não pode criar expectativa. Continua trabalhando, continua fazendo, sem esperar nada em troca. Continua, só não para, só faz. A hora que não está mais fazendo sentido, muda um pouco a rota, muda um pouco a direção, muda a maneira de fazer, faz de uma maneira melhor, mas não deixa de fazer não. Continua fazendo. Davi nunca parou. Não tem relato de Davi falando que ele desistiu daquilo que Deus chamou ele para fazer. Não tem esse relato. Ele só progrediu. É isso que Deus nos chamou para fazer. Deus não te chamou para você desistir. Deus chamou você para progredir. Davi era pastor de ovelhas. Surgiu uma oportunidade, ele passou de pastor para entregador de marmita. Foi levar a comida para os irmãos na guerra. Foi levar comida para os irmãos, achou o gigante Golias desafiando o povo. Ele falou, opa, mais uma oportunidade. Acabou de surgir uma. Ele podia ter falado assim, nossa, eu tô com sorte, acabou de surgir uma. Eu era pastor, surgiu a oportunidade de alguém levar comida para os irmãos. De alguém levar comida lá onde estava rolando a batalha. Eu fui. Chegou lá, viu o gigante e falou, nossa, agora chegou mais uma oportunidade de ser promovido. Agora, para você se tornar um soldado. E ele abraçou. Veja, perceba isso, irmão. Deus não quer que você desista, Deus quer que você progrida. Deus não quer que você pare com as coisas que você está fazendo. Deus quer que você evolua das coisas que você está fazendo. Quando o que você está fazendo deixou de fazer sentido, é para você fazer de uma outra forma agora. Não é desistir, não é deixar de fazer. É fazer de outra forma. Melhorar as maneiras de fazer. Davi, de pastorzinho de ovelhas, virou soldado. De soldado, virou rei. Ele virou soldado porque ele enfrentou Golias. Depois ele virou rei porque venceu Golias. Essa era uma causa impossível de Davi. O Davi não tinha como, pela lógica, vencer essa batalha. Você sabe disso. Davi era o menor dali. Deus ele sempre levanta os menores. E foi assim com Davi. Deus foi fiel e o levantou. E assim foi progredindo. Tá bom? Você que ainda não escreveu aí, escreva assim nos comentários. Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Tá bom? Ele é o Deus do impossível. Só Deus pode fazer aquilo que o homem não faz. Deus faz. Paulo era perseguidor da igreja. Acabamos de falar de Davi, o menorzinho de todos, e venceu o gigante. Agora estamos falando de um homem que era perseguidor. Às vezes você era um cara encrenca na sua família. Paulo era um encrenca. Para Deus, Paulo era um rebelde. Era um encrenca, irmão. Perseguia cristãos. Você imagina como que um homem passa de perseguidor de cristãos para uma das maiores referências cristãs. Como? Impossível.
Impossível para nós. Para Deus não é impossível. Deus fez do maior perseguidor da igreja daquele tempo, que era Paulo, extremamente influente e, se não for o maior perseguidor, é um dos maiores. E Paulo se converteu e se tornou um dos maiores influentes. É assim que Deus faz, e eu já vi fazer várias vezes. O menor da casa, às vezes é o mais encrenca da sua casa. Às vezes é o cara mais difícil de lidar. Às vezes você arrumou briga com vários parentes. Às vezes na sua comunidade, você arrumou briga com muita gente. Mas deixa eu te dar uma notícia. Deus, ele é o Deus do impossível. Deus é o Deus que levanta os menores. Deus, ele é o Deus que pega o cara que ninguém botava fé. Ninguém acreditava que seria. E Deus vai lá e transforma a vida da pessoa. Faz ela ter uma nova vida, um novo caminho e apaga o passado, tá? Ele é capaz de fazer uma coisa que ninguém faz. Nenhum homem. Você não vai encontrar nenhum homem que faz isso. Você não vai encontrar nenhum homem que apaga os seus pecados. Restaura a sua dignidade. Isso você não vai encontrar. Você não vai encontrar alguém que apaga a sua vergonha. Você não vai encontrar alguém que apaga o seu erro. Aquilo que você fez que você tem vergonha, que você tem nojo. Sabe aquilo que você fez que você tem vergonha, que você tem nojo? Você não vai encontrar homem que cura isso, não. Mas Deus cura. Deus cura de tal modo que Ele apaga da sua história. Ele apaga da sua história que nem você lembra, nem as pessoas lembram. Aquilo acabou. No máximo vira uma cicatriz. No máximo vira uma memória de aprendizado. Agora Ele restaura a sua dignidade. Deus restaura a sua dignidade. Pedro, ele negou Jesus. Discípulo negando o mestre. Uma baita amargura. Mas depois Deus levantou ele e curou essa vergonha aí. Não tinha mais vergonha, não. Deus, ele cura, irmão. Moisés, passou o maior perrengue com Deus lá no começo do chamado. Não queria atender, quase que Deus leva ele. Está escrito isso. Quase que Deus leva ele. Mas Deus não levou. Deus continuou acreditando em Moisés e entregando a Moisés aquilo que precisava fazer. Então Paulo, ele era o mais difícil. Por isso que eu falo que Deus é o Deus dos impossíveis. Não existe causa impossível para Deus. Ele restaura a dignidade. Presta atenção. Ninguém tratava Paulo como perseguidor. Tratava Paulo como ex-perseguidor. Agora todo mundo, até hoje a gente fala do Paulo, a gente lê os escritos de Paulo. Deus restaura a sua dignidade, irmão, tá bom? Deus restaura aquilo que foi vergonha para você no passado, aquilo que foi medo, aquilo que foi culpa, aquilo que foi nojento para você no passado. Deus restaura a sua dignidade, porque Ele é Deus dos impossíveis. É dos impossíveis, é aquilo que você não vê possibilidade, Deus faz. Deus faz. Ele é o Deus do impossível. Não existe impossível para Deus, existe impossível para nós. Para Deus não existe. O ex-perseguidor, então, virou o maior influente da igreja. Agora vamos para a história da fornalha. Lá na fornalha, os amigos de Daniel... Olha que enrascada. Os amigos de Daniel foram parar dentro da fornalha. Essa foi uma das maiores provas de fidelidade da história. Você conhece essa história? Os amigos de Daniel, 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. O rei falou assim, todo mundo se prostra diante de um outro Deus, que não é o Deus de Israel, não é o Deus verdadeiro. Todo mundo se prostra, vamos lá, se prostra. Todo mundo do povo lá da Babilônia se prostrou, menos os 3, Sadraque, Mesaque, Abednego. Todo cristão é assim, ele não pensa como o mundo pensa. Tudo que o mundo pensa que é certo, o cristão não pensa como o mundo pensa. O cristão e verdadeiro cristão não age como o mundo age.
Verdadeiro cristão é diferente. Todo mundo se prostrou. Os verdadeiros cristãos, não. Todo mundo falou que aquilo estava certo. Os verdadeiros cristãos, não. Todo mundo do politicamente correto fala que o aborto está certo. Os verdadeiros cristãos, não. Todo mundo fala que dessa questão da a sociedade do politicamente correto, você tem que respeitar as diversas, não só respeitar, mas eles consideram como uma vertente social, vamos dizer assim, de diversos gêneros. E todo mundo tem que aceitar essa multiplicidade de gêneros a ponto de as crianças poderem, ao ver deles, serem consideradas crianças trans. Crianças que já nascem num corpo diferente, sem ser no sexo biológico. Sociedade do politicamente correto vê como normal, cristãos não. Quem serve a Deus, não. Ele acredita no que está escrito. Ele acredita na maneira natural que Deus construiu as coisas, na estrutura natural. É nisso que acreditamos. Esses três homens que servem o Deus do impossível, eles não se prostraram. E aí que é o BO. Porque quem manda nesse mundo, embora Deus esteja no controle de todas as coisas, esse mundo é influenciado por Satanás, nosso inimigo. Então esses três não se prostraram, igual acontece com todo mundo que vai contra as coisas que a sociedade impõe, que o mundo impõe. Esses três não se prostraram, mandaram os três para a fornalha, cheia de fogo. Mandaram os três para a morte. Aí entra o título do nosso vídeo, irmão. Ele não é o Deus do impossível? Me diz uma coisa, quem que pode tirar os três lá de dentro? Me diz, quem que pode fazer três seres humanos entrar numa fornalha, numa casa, pegando fogo? Fogo mesmo, irmão. Quem que pode entrar nesse lugar e sair vivo? Me diz. Me diz quem que pode fazer isso por eles? A quem que eles pedem agora? E se fosse eu? E se fosse você? E se fôssemos nós a um passo de entrar na fornalha, a um passo de entrar num lugar cheio de fogo, queimando, o que a gente faria, hein? E agora? Impossível. Não é possível entrar num lugar cheio de fogo e não sair queimado. O que a gente faz? O que a gente faz é que a gente vai clamar ao Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis. Então os três entram na fornalha. Entram não, são jogados na fornalha. E lá na fornalha, os homens que estão fora olham de longe e falam assim, tem 4 caras lá dentro. Só que entrou 3. Eles não contavam que o Deus do impossível estava lá. O Deus do impossível estava junto na fornalha. O Deus do impossível estava junto no fogo. É isso que acontece com você. Às vezes você entra numa situação, num desafio, numa prova, numa dor, você está passando por dias muito difíceis. Só que eles não sabem que o Deus do impossível está com você. Às vezes você entra numa situação familiar, você entra numa coisa que é muita pressão, muita angústia. Parece que você não vai aguentar. Todo mundo acha que você vai cair. Às vezes tem gente até torcendo para você cair. Às vezes o seu inimigo tá te acusando para você cair. Tá tudo girando em torno de você cair. Só tem um problema. Eles não sabem que o Deus do impossível está com você. Só tem um problema. Eles não sabem que tem mais um nessa fornalha. Eles não sabem que nesse lugar de prova que você tá, tem um anjo te esperando. Jesus foi pro deserto, ficou 40 dias lá, sem comer. Chegou Satanás, tentou ele 3 vezes. Só que ele não sabia de uma coisa. Tem um anjo esperando ele no final.
Satanás foi embora. Jesus repreendeu ele. E no final do deserto, tinha um anjo esperando para servir Jesus. Jesus não passou fome, não. Jesus teve fome, mas ele aguentou até ser servido. Você está nessa fornalha, você está nesse fogo, o Deus do impossível está com você. Não desiste não, senão vai passar fome. Aguenta até o final que vem um anjo te servir. Amém? Continua firme, irmão. Deus é o Deus do impossível. É assim que glorifica o nome de Deus. É fazer as coisas em circunstâncias e causas impossíveis. Onde ninguém botava fé. Ninguém acreditava. Você imagina um analfabeto que era Pedro contando a história para os outros. Falando assim, eu não fiz nenhum curso, nenhuma faculdade, nem nada. Mas quando eu preguei, sabe quanta gente se converteu para Deus? Quase 5.000. O analfabeto contando a história. Não era o letrado, não. Era o analfabeto contando essa história. Quase 5.000 quando o analfabeto abriu a boca. Quase 5.000 pessoas converteram. Aí precisa de fé. Se eu falar para você que o rei da oratória pregou e a galera convenceu, não glorifica ninguém, irmão. É mais que óbvio. Mas se eu falar que o analfabeto abriu a boca e converteu, aí é difícil acreditar. Aí glorifica a Deus. Os 3 entraram na fornalha. A palavra de Deus fala que não queimou nenhum pelo. Me explica isso. Qual que é a lógica bioquímica disso? Nenhum pelo, nada. Eles não se queimaram, não. O Deus do impossível estava com eles. Você não vai se queimar. Se você cometeu um erro e sua história foi manchada, fica tranquilo. O Deus do impossível, ele apaga manchas. O Deus do impossível, ele apaga manchas que você achava que não saía. O Deus do impossível consegue tirar elas. Restaurar sua dignidade. Tirar essa mancha. Tirar esse erro que foi cometido. É um processo de dor, arrependimento, renúncia, colheita de plantio, promessa, voto. Pode ser um processo doloroso, mas o Deus do impossível faz acontecer. O Deus do impossível está com você. Entraram na fornalha e saíram, Vivinhos da Silva. Todo mundo que assistiu a história se converteu. Todo mundo que estava lá glorificou a Deus. Daniel na cova dos leões, era amigo desses caras aqui, ó. Fica a dica aí, tá, irmão? Você quer vencer? Anda com vencedores. Você precisa ter 2 tipos de gente na sua vida. Aqueles que você aprende e aqueles que você ensina. Vou fazer um vídeo disso. Você precisa saber disso. 2 tipos de pessoas você precisa ter na sua vida. Aqueles do qual você aprende, aqueles do qual você ensina. Amém? Daniel andava com esses caras aqui da fornalha. Era gente melhor que ele. Ou melhor ou igual. Gente top de linha. Você tem que andar com esses caras. Jesus andava com os discípulos que não era top de linha. Não era os melhores, mas era a gente que Jesus ensinava. Jesus, quando foi para o Monte da Transfiguração, ele encontrou 3 caras top de linha. Mas Jesus, quando sentou à mesa da ceia, ele encontrou mais de 3 caras abaixo da linha. Tá entendendo o mistério? Você tem que andar com um grupo de gente acima da linha para você aprender. Mas você tem que andar com um monte de gente abaixo da linha para você ensinar. Tem gente que fala para você andar só com os tops. Beleza, só que daí Jesus não ia andar com a gente, irmão. Mas e aí quando você estava lá no começo da caminhada? Quando você não sabia nada? Quando você era um pé rapadinho, um ranhentinho, que alguém pegou você para te ensinar? Se esse alguém estivesse andando só com as águias, o que seria de você? O que seria de mim?
Se fosse para andar só com gente top, irmão, o que seria de nós? E aquela pessoa que te orientou lá no começo, te discipulou lá no começo? Você era top de linha? Não era. Não caia nesses dois extremos, você não pode ir. Esse é o caminho mais sábio pra gente. E se você souber um melhor, me ensine. Eu quero aprender o melhor, mas eu já ouvi esse discurso de você andar só com os tops. Você vai andar só com os tops, você está ensinando quem? Você está formando quem? Você está discipulando quem? E se Jesus andar só com os tops? O que seria de nós? E se Paulo andar só com os tops? O que seria dos pequenos? Do Timóteo? Não que o Timóteo não seja bom, mas deu para entender o ponto. Você tem que andar só com os tops, eu concordo, 100%. Eu gosto de sentar à mesa com gente que me ensina, eu estou rodeado de gente que me ensina. Mas eu também tenho perto gente às quais eu ensino. E senão vira soberba. Senão tudo que você sabe não adianta em nada. Não tudo que você sabe não tem para quem compartilhar. Tá entendendo? Nós precisamos. Falei disso num vídeo que eu fiz sobre vencer a timidez. Vou estar fazendo mais agora com o canal do Eu Sou Hobbs. Que eu também já peço para você se inscrever. No meu Instagram você encontra lá. No meu Linktree, no link da bio, você encontra Eu Sou Hobbs. Lá eu vou colocar só coisas de vencer a timidez, carisma, relacionamentos. E eu falei disso num vídeo que eu fiz. Você tem que andar com lobo. Lobo é o cara top de linha, mas você tem que andar com cachorro também. Cachorro é aquele que ainda não virou lobo, que é mais amigável, leve, traz o tom mais engraçado. A vida é assim, irmão. Você anda com gente top de linha, igual Jesus. Toda hora estava orando ao Pai. Quando estava lá no Monte da Transfiguração, encontrou com Elias e com Moisés. Mas Jesus tinha uns discípulos para ensinar também. Então não é nem um extremo nem outro. Beleza? Então Davi, ó. Daniel, que andava com esses caras da fornalha, ele foi parar na cova dos leões. Sabe o que aconteceu? Nada, porque o Deus do impossível estava lá. E o Deus do impossível, ele livrou ele de uma tragédia. O Deus do impossível estava com ele. José foi para a cova, José foi parar numa cova também. A Bíblia é cheia de covas, né? José foi parar numa cova, foi vendido e no final acabou como governador. Para não entrar nos detalhes da história, porque eu sei que o vídeo está ficando longo. José traçou toda essa trajetória. O escravo virou governante. Não foi o mais preparado, foi o escravo. Você serve o Deus do impossível, irmão. O cara mais preparado, o cara com mais estudo, o cara mais competente, virar um cara top, isso aí é a lógica da lógica. Agora, o cara que foi injustiçado, o cara que foi vendido, o cara que teve uma vida difícil, o cara que passou por um baita processo, foi fiel a Deus, foi vencendo as coisas, foi de passo, degrau em degrau e chegou lá, esse é o Deus do impossível que faz. O escravo virar governador, isso é com Deus do impossível. É ele fazendo a parte dele e o Deus do impossível fazendo a parte dele também. José chegou lá, o Deus do impossível estava com ele. Davi cometeu um adultério que manchou a imagem de Davi. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, perdoou a Davi. Davi colheu as consequências do seu pecado, perdeu um filho. Quase para não forçar a barra aqui que entrou em depressão. Mas a Bíblia relata como a coisa foi treta. Na sua vida pode ter acontecido coisas horríveis, horrorosas, que você não gosta nem de lembrar. Coisas nojentas, coisas que você odeia. Se você pudesse voltar no tempo, você voltava. Não se preocupe, é o Deus do impossível que limpa essas manchas da sua história. Igual fez com Davi, igual fez com Moisés que matou um cara lá atrás, igual fez com Paulo, que apoiava também o assassinato de cristãos, era indiretamente assassino, por assim dizer.
Deus é o Deus do impossível. Não existe vergonha, não existe mancha na sua história que não seja capaz de ser revertida. Se você entregar seu coração a Deus, colocar de joelho e falar: Senhor, isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível, isso aqui não tem como, Pai. Isso aqui de verdade não tem como. Da minha parte não tem como, então eu deixo com o Deus do impossível. Da minha parte eu não consigo, Pai. Da minha parte eu não consigo, então eu entrego a Ti. O Senhor que é o Deus do impossível. Eu entrego totalmente a Ti, Senhor. É isso que devemos fazer. É isso que nós devemos sempre fazer. Então Moisés foi assassino e mesmo assim restaurou a sua dignidade. A mulher samaritana, que já estava no 5º casamento, às vezes você é uma mulher que acha que a sua reputação já foi pro brejo. Não foi. Posso levar a pedrada que for aqui, de gente falando que eu estou passando pano para pecado e tudo mais. Não foi. Se você acha que a sua reputação foi pro brejo, não foi. Se você anda com Deus, Deus é o Deus do impossível. E eu não vou ser alguém que vai limitar Deus. Eu não vou ser alguém que vai te sentenciar. Às vezes você teve muitos relacionamentos que manchou sua imagem perante os homens. Deus lava a sua imagem. Deus restaura a sua dignidade. Deus restaura seu nome e exalta Ele. E você vai saber que Deus foi bom com você. Deus foi misericordioso. E Deus não levou em conta seus pecados. Esse é o nosso Deus. É o Deus do impossível. Não tem circunstância. Não tem nada que impeça o agir do Deus impossível. Se você entrega o coração a Ele, se você entrega a sua vida a Ele, se você até hoje nunca entregou a sua vida para Jesus, você possa fazer esse ato. Se assim você crê no seu coração, falando assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Que o Senhor seja o meu Salvador e o meu Senhor a partir de agora. Escreve o meu nome no livro da vida, Pai, e apaga os meus pecados. Apaga, Pai, e restaura a minha dignidade. Me recebe como um filho amado do Senhor. Lava, Senhor, a minha alma e me restaura. Faça essa oração. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Ele restaura a sua história. Ele escreve uma nova história para você. Esse é o nosso Deus. A mulher samaritana tinha a reputação comprometida. Já estava no 5º casamento e estava amargurada ainda. Como conta na história, a gente consegue perceber. Mas Deus restaurou a dignidade dela. Ela converteu uma cidade. Às vezes tem crente que tem tudo na mão e às vezes não consegue uma coisa tão impactante quanto essa mulher aqui conseguiu. De trazer uma cidade para Jesus. Pedro foi traidor, mas depois foi restaurado na sua dignidade. Se tornou também um dos mais influentes, até escreveu as suas cartas para direcionar os cristãos. Jó teve a vida toda destruída, com o aval de Deus. E mesmo depois da vida toda destruída, o Deus do impossível restabeleceu. Você conhece a história de Jó? Deus restabeleceu tudo que ele tinha, porque Deus é o Deus do impossível. Para fechar, Sansão fez um monte de cagado, um monte de pecado. Sansão era um homem abençoado por Deus que tinha uma força fora do comum. O Hércules cristão, o Hulk cristão. Ele tinha uma força fora do comum. Só que Deus deu algumas regras, vamos dizer assim, para ele. Alguns princípios para ele não quebrar. Ele quebrou. Deus falou para ele não fazer algumas coisas, ele fez. Às vezes Deus falou para você não fazer algumas coisas e você fez. Às vezes tinha coisas que você não deveria ter feito, mas você fez. Manchou sua história. Você errou, não dá para voltar mais. Você já fez isso. Faz parte da sua história isso que você fez. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus restaura. Deus apaga a mancha do pecado. Deus escreve uma nova história. Sansão fez um monte de pecado. Sansão perdeu a força, Sansão perdeu a dignidade, Sansão perdeu tudo. O Sansão ficou numa situação tão ruim, o Sansão ficou tão no fundo do poço, que ele era o bobo da corte. Ele ficou cego e igual um bobo da corte.
As pessoas zombavam dele, cuspia nele, dava tapa. Pra você ter noção. Fundo do poço, Sansão ficou. A gente tá falando de um cara humilhado. Às vezes você foi humilhado igual a Sansão. A gente tá falando de um cara que ficou humilhado. Mas sabe o que aconteceu? 45 do segundo tempo, nos acréscimos. Sansão falou assim: Deus do impossível, se o Senhor puder, Deus do impossível, por uma última vez, eu não mereço. Essa tem que ser sua oração. Eu não mereço, Deus do impossível. Se eu merecesse, seria possível. Mas esse é o ponto, é que eu não mereço, Deus do impossível. Eu fiz um monte de coisa errada. Eu fiz um monte de coisa errada. Mas Deus do impossível, o Senhor que é misericordioso, se puder, me faz mais uma causa impossível. Restaura minha força. Por mais um momento, o último. Essa era uma oração de um cara cheio de pecado. Um cara que perdeu a presença de Deus. Um cara que fez tudo o que não deveria. Ele tinha tudo para Deus falar assim: não vou fazer. Deus não seria injusto se ele tivesse falado assim para Sansão: não farei. Ponto. Deus não seria injusto se tivesse feito isso. O problema é que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do improvável. Então Deus olhou para o pecador que era Sansão e Deus falou assim: eu vou atender o seu pedido. Eu vou atender o pedido do pecador. Eu vou atender o pedido do que não merece. Eu vou atender o pedido daquele que zombou de mim. Eu vou atender o pedido daquele que me desobedeceu. Eu vou atender o pedido daquele que foi rebelde a mim. É o Deus do impossível, irmão. É o Deus do impossível. Pecadores todos nós somos. Todos nós erramos e falhamos. E todos nós estamos sustentados. E só não fomos consumidos por conta da misericórdia de Deus, que se renova toda manhã. E essa misericórdia alcançou Sansão, que Deus é o Deus do impossível. Restabeleceu a força de Sansão, Sansão derrubou os pilares, morreu Sansão, mas morreu os filisteus. A Bíblia fala que morreu mais filisteus nesse ato do que na vida toda de Sansão. Cumpriu aquilo que ele foi chamado para fazer: derrotar os inimigos, derrotar os filisteus. Ele cumpriu, porque o Deus do impossível não abandonou ele. Nos últimos tempos da vida dele, Deus não abandonou ele, Deus não abandonou sua vida. Você pode ter cometido muitos erros, muitas falhas. Você pode ter feito tudo que não deveria. Deus não te abandonou. Deus é o Deus do impossível. Ele está com você. Entregue seu coração a Ele e deixe Ele tratar. Deixe Ele fazer o que precisa ser feito. Ele é o Deus do impossível. Amém? Escreve aí se você assistiu até o final. Ele é o Deus do impossível. Coloca nos comentários. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Vamos compartilhar essa mensagem. Compartilha no seu WhatsApp. Manda para alguém. Manda assim e fala: olha, isso aqui vai edificar a sua fé. Venha ver o Deus do impossível. Imagina como você pode espalhar dessa mensagem que pode salvar muita gente. Pode conversar com muita gente. Ele é o Deus do impossível. Comenta isso aí, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que restaura a nossa dignidade. O Senhor é o Deus que restaura, Pai, o nosso nome, Senhor. O Senhor é o Deus que apaga os nossos erros, falha a nossa mancha, aquilo que é a nossa vergonha, Pai, o nosso opróbrio, aquilo que é desonroso, aquilo que nós fizemos que nós não conseguimos voltar atrás, Pai, aquilo que manchou a nossa história. Mas o Senhor é o Deus do impossível, Pai. O Senhor tem misericórdia de nós. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor há de ter misericórdia com esses irmãos e irmãs que estão ouvindo, esses juniores, Pai, esses jovens, esses adolescentes, que o Senhor vai lavar, Pai, e restaurá-los, Senhor. Vai dar uma missão, um propósito e vai tratá-los, Senhor. O Senhor vai restaurar o coração deles e vai apagar, Pai, a mancha do pecado e vai mostrar que o Senhor é Deus. O Senhor é todo-poderoso e nada é impossível para Ti. Nada, Senhor, absolutamente nada é impossível para Ti.
nós cremos, Senhor, no Teu nome. Nada é impossível para Ti, Senhor. Não existe nada, nenhuma vergonha que passamos, que o Senhor não seja capaz, que o Senhor não seja apto, Pai, a reverter. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é misericordioso. Nós Te agradecemos, porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai. E nós clamamos a Ti, já profetizamos que muita gente será curada através dessa mensagem, Senhor. Que todas as pessoas que assistam possam conhecer mais de Ti. E nós já Te agradecemos, Pai, por ser fiel a nós. Em nome de Cristo Jesus, amém. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Já deu os recados no meio do vídeo de todos os projetos que eu estou fazendo e como eu vou diminuir esse intervalo de postagem de vídeos. Eu peço uma coisa para você, me siga nas redes sociais, O Irmão Mais Velho, por lá eu vou compartilhar todo o conteúdo que pode te edificar. Também no Eu Sou o Hobbs, vamos falar de carisma, timidez, relacionamentos. E no O Irmão Mais Velho tem jovens, tem todas as faixas etárias, nós vamos compartilhando lá de Deus. Não esquece de escrever aí, Ele é o Deus do impossível. Vamos profetizar isso nos comentários, tá bom? Fica com Deus, esse foi O Irmão Mais Velho, até a próxima. O irmão mais velho.